primeiro, obrigado pela presença de todos, né? É uma honra muito grande recebê-los aqui e dando continuidade ao nosso mais um, né, Mega Talks. Fizemos o primeiro, aí tivemos também a presença aqui também novamente do Fábio Guzmão, da Janete, né? Falamos um pouquinho sobre os leilões extrajudiciais, mercado imobiliário, e hoje aqui temos um tema que é muito atual e recorrente para a gente, são os leilões, né, oriundos de execuções de condomínio. Então, a nossa ideia, hoje também aqui, eu já vou apresentar os nossos convidados, é bater um papo, né, para quem está advogando, para quem está querendo iniciar na área dos leilões, aí, os investidores, né? Então, coisa bem descontraída, sexta-feira. E então já vamos aqui, né? Temos aí a honra também de nos prestigiar nessa segunda edição do Mega Talks, a doutora Dandara Baltazar, né? Advogada, por favor, doutora. Conhece tudo de leilão, pós-rematação, né? Muito obrigado, doutora. Aí temos a doutora Celina Pessoa, também, advogada. E temos o doutor Márcio Ascovski, que está aqui presente, é uma grande honra também. Obrigado, doutor. Então é isso, né? Temos aqui brilhantes convidados. Eu vou aproveitar, vou sentar aqui do lado. Trouxeram até um martelinho aqui, mas hoje não tem leilão. Hoje é só um bate-papo. Vou sentar aí do lado de vocês, para a gente já dar início. Bom, primeiro, né, eu gostaria de passar um pouco aqui a nossa ideia, o que a gente teve em mente, né, que é trazer aqui todos os lados aí, né, antes de subir um leilão no site, a gente tem que, né, desde o início da avaliação, aí primeiro, né, antes ainda, com lá a dívida de condomínio, aí, né, o oferecimento da execução condominial, e aí passar todos esses pontos para a gente entender que é um conjunto de fatores que traz um bom leilão, né, um leilão que não vai ter problema. Então, a gente vai bater um papo aqui para entender aonde que está as dificuldades e aonde que é importante a atenção para você que aí está começando a arrematar, né, mesmo advogado atuante da área assessoria também, temos aí colegas aí, né, do dia a dia, obrigado pela presença de todos também. E então a ideia é isso, é a gente já aprofundar um pouquinho, compartilhar o conhecimento, né, aqui desses super especialistas. Então é isso, eu acho que passar a palavra aqui para o doutor Márcio, né, e já para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, pessoal, bom dia, obrigado pela presença, obrigado pelo convite. Sabe que eu sempre ouvi falar da Mega Leilões e nunca imaginei que ia estar junto aqui com vocês, né? Então, uma honra, um prazer. Os meus amigos que fizeram os melhores negócios da vida, que moram nos apartamentos mais incríveis, todos compraram no leilão. Então, é onde residem os melhores negócios, né? Sempre. E com extrema segurança jurídica, que é algo que as pessoas, né, quem não está habituado com essa área, imagina que não é algo tão seguro, e é muito seguro, desde que você faça com uma boa empresa. Então, uma alegria estar aqui. Eu preciso contar como que eu conheci vocês, porque é uma história muito engraçada. A minha empresa estava participando de um evento no Secov, aqui em São Paulo, no Sindicato da Habitação, e a Mega Leilões também estava com stand no mesmo evento. E a gente tem uma colaboradora no escritório que chama Uli. E aí, eu um dia perguntei para a Uli, eu falei, Uli, quem te deu esse nome, né? Não tem mais nenhuma Uli no planeta. E aí, no stand do lado da Mega Leilões, tinha uma moça com a plaquinha Uli. E aí ela se apresentou só a Uli. Eu falei, não é possível. Aí as duas começaram a conversar, ficaram amigas, e aí, por conta disso, a gente se aproximou. Não foi, Uli? Foi exatamente isso. Então, tem duas Ulis.
E elas estavam com a mesma roupa, gente. Era para a gente se conhecer, né? E acabamos juntos aqui, vamos fazer muita coisa legal juntos. Bom, meu nome é Márcio, eu sou advogado há mais de 30 anos. Antes de ser advogado, eu já trabalhava num escritório de advocacia que só mexia com direito imobiliário. Então, desde 86, na verdade, que eu trabalho com isso, há 30 e poucos anos, mas como advogado, um pouquinho mais de 30 anos. Nunca saí da área, mas quem entende de leilão são as duas. Eu entendo de condomínios. Além de advogar, eu trabalho na TV Globo há mais de 20 anos falando sobre condomínios, trabalho na Rádio CBN há mais de 20 anos também falando todo dia sobre condomínios, trabalho na Folha de São Paulo há muitos anos escrevendo sobre condomínios e faço assembleia de condomínio toda noite. Faço umas 15, 20 por mês, umas 200 por ano. Ao longo dos últimos 20 anos fiz umas 4, 5 mil assembleias de condomínios. Então eu estou na linha de frente. Eu converso com o teu principal cliente, que é o síndico, que é o condomínio. E a gente sempre ouviu falar, principalmente nos últimos tempos, né, que a Mega Leilões é a empresa que mais faz leilões. Os leilões judiciais dos apartamentos, todos acabam aqui. E, portanto, o meu público, que eu encontro toda noite, tem tudo a ver. Na verdade, são seus clientes, né, no final das contas. E como nós vamos começar aqui o nosso bate-papo? E as meninas vão se apresentar também. A gente tem 3 sotaques aqui. Eu sou de São Paulo, ela é de Recife, ela é do Rio. Então, a gente vai falar um pouquinho também da experiência, talvez regional de cada um, mas é um assunto federal, né? Não tem muita diferença de um lugar para outro. Mas qual é a provocação que a gente vai fazer desde o início? Que os síndicos, as administradoras de condomínio, os advogados que trabalham nas administradoras de condomínios, a gente não entende nada de leilão. A gente não sabe exatamente o que é um leilão, a gente não entende como é que chega até um leilão. É muito comum um síndico de condomínio com 300, 400, 500 apartamentos, ele me encontra e ele fala: ô Márcio, será que você consegue fazer um leilão aí do apartamento que está devendo? Eu falo: claro que eu consigo, mas não sou eu. Tem que entrar com uma ação, tem que ganhar, tem que executar, tem que penhorar, tem que avaliar, e aí vai ter o leilão, que é dentro do processo. Ele: mas eu sei de gente que devia para o banco e perdeu o apartamento em 4 meses. Eu falo: então, mas são modalidades diferentes. Dever para o banco é uma coisa, dever condomínio é outra. Então, os advogados, os síndicos, as administradoras, ali no nosso mundinho de condomínios, a gente não entende nada. Absolutamente nada. A gente só fica feliz quando chega lá o resultado, que alguém arremata e entra o dinheiro no caixa. E aí começa uma segunda briga, porque aí os moradores: eu quero de volta o dinheiro, eu quero pegar a minha cota à parte. E a gente fala: gente, pega esse dinheiro e investe no condomínio, faz benfeitoria, aproveita para pintar o prédio, para fazer qualquer coisa, menos devolver o dinheiro. Porque as pessoas ficam com aquela ideia de que eu paguei por ele, agora que entrou o dinheiro eu quero minha parte de volta. E aí um tiquinho para cada um, não vai aliviar nada. Mas aí começa uma segunda batalha nossa. Como tirar essa raiva das pessoas para entender que o dinheiro é para o próprio condomínio e não para devolver um tiquinho para cada um. Nesse contexto todo, a gente tem hoje grandes administradoras de condomínios em São Paulo. Tem empresas que cuidam de 3, 4 mil condomínios, tem administradoras que cuidam de 600, 700, 200. Então as oportunidades estão concentradas ali. Essas administradoras que indicam os advogados, por sua vez os advogados se relacionam com a empresa de leilão e a gente tem uma cadeia que começa pelo síndico, mas que passa pela administradora e que passa pelo jurídico da administradora, até chegar no leilão do imóvel. E existe um afã do condomínio de receber o dinheiro, de receber o dinheiro. E eles sempre, no começo do processo, eles perguntam: quando que vai ter o leilão? Quando que o cara vai perder o imóvel? Mas aí é muito mais na ânsia de se vingar. O que movimenta inicialmente o síndico, o administrador, o advogado para entrar com a ação é a vingança de falar: nós vamos tomar o apartamento dele. E aí o leilão acaba sendo não compreendido como ele deveria ser, né? Que é um remédio. É o remédio talvez mais doce que a gente tem, é o melhor remédio, não é amargo, é um remédio doce e que a gente consegue resolver e fica bom para todo mundo. Porque existe uma questão interessante
nesse contexto todo, que muitas vezes o valor do imóvel é maior do que a dívida. Então é muito comum, o cara deve 200 mil, ele perde o apartamento de 700 mil, mas ele recebe um troco de volta. E com esse troco ele pode dar entrada no outro, ele pode tocar a vida dele, e aquela teimosia de morar num lugar que ele não consegue pagar, e ele espera, achando que vai acontecer alguma coisa na vida dele, que vai mudar o cenário, que ele vai conseguir pagar a dívida, mas não consegue. E ele não tem, às vezes, a humildade de falar, puxa vida, eu vou negociar, eu vou embora, eu vou pegar um apartamento menor, condomínio mais barato, eu vou recomeçar a minha vida. Mas quando chega no leilão é a hora que ele faz isso. Porque ele, muitas vezes, recebe o troco dele de volta, né? Mas o grande barato aqui do nosso bate-papo é a gente compreender toda a parte técnica que envolve o leilão, porque é algo muito técnico, né? É algo extremamente processual. Eu não sou processualista, e toda vez que eu vou falar de leilão, eu falo superficialmente, mas tem as questões menores, que são delicadíssimas. Como é que saiu o edital? Alguém já tirou as certidões para ver se deve IPTU também? E se tem uma ação trabalhista contra o cara que é sócio de uma empresa, e essa ação vai atingir o imóvel, não vai? Como é que faz? Quem tem preferência? E hoje em dia, com a alienação fiduciária, como é que a gente faz? Dá para penhorar por dívida de condomínio? Não dá? Dá para mandar para leilão ou não dá? Então começam a chegar as questões mais técnicas e que a gente que trabalha na ponta, a gente não entende nada. Zero. Síndico, advogado de administradora, as próprias administradoras, a gente sabe que o cara deve, que a gente quer tomar um apartamento, que vai para leilão e que vai entrar o dinheiro. É só isso que a gente sabe. O resto ficam com os técnicos, né? Todo o resto fica com os técnicos e a gente precisa muito de qualificação dos advogados para a gente conseguir tocar o processo com celeridade. O que eu vejo hoje em dia acontecer, e já vou passar a palavra para vocês. O advogado, normalmente, que toca os processos, ele sabe tocar bem até sair a sentença. Ganhamos a ação. Antigamente era de cobrança, agora é de execução. E a hora de pegar o imóvel, de penhorar, de avaliar e de fazer o leilão? O cara movimenta o processo conforme o juiz vai dando. Vai saindo despacho, sai no diário oficial, aí o cara movimenta. A gente não sabe como movimentar. E um processo que podia ser muito mais rápido até chegar no leilão, leva o triplo do tempo. Quantas mil vezes, a minha filha está aqui, ela estuda direito, ela trabalha numa administradora de condomínio que cuida de 300 condomínios. E aí, claro, ela vai fuçar no jurídico, ela vai lá olhar. Quantas vezes chega lá o despacho no processo? Manifeste-se a parte exequente em 5 dias sob pena de arquivamento. Aí o advogado vai lá correndo e se manifesta. Isso demorou 2, 3 meses, porque até o juiz despachar, até sair no diário oficial, até o advogado tomar ciência. Ao passo que quando a gente tem pessoas que entendem do processo, tudo caminha muito mais rápido. E, por fim, a ideia de receber o fruto do leilão, que é o que interessa para todo mundo, e aí eu vou falar da minha experiência prática, o final dessa história quase sempre é feliz. Porque para o cara que perdeu o imóvel e talvez ele vai receber um dinheiro de volta, para ele é um livramento. No final das contas ele fica aliviado, falando, ufa, isso saiu das minhas costas, eu agora vou tocar minha vida. Para o condomínio é uma delícia, porque entra o dinheiro, mas para o arrematante é um espetáculo. Porque ele geralmente faz bom negócio, chega no condomínio e vira um bom pagador. Então, a gente troca um mau pagador por um bom pagador. Geralmente é alguém que compra para morar. Minha experiência hoje é que as pessoas compram para morar. Claro que tem quem compra um monte para investir, mas muita gente compra para morar, para realizar um sonho que numa compra e venda comum ele não ia ter condição, mas no leilão ele consegue. Então o condomínio ganha um bom pagador. Ou seja, é um casamento feliz para todo mundo. Essa é a minha grande definição sobre o leilão. É um processo que todo mundo sai feliz. Então é uma delícia falar sobre isso, mas eu vou passar para vocês da parte técnica, né? Vocês que entendem do assunto, e é uma delícia aqui estar com vocês. Obrigado, gente. Valeu. Alô? Oi. Som. Muita humildade sua, né? Falar que não entende nada, né? E falar, enfim. Mas obrigado, Márcio, pelo panorama todo. E a gente volta depois com a palavra. Passar para a doutora Serina também. E
Só uma coisa que eu esqueci de falar, gente. Hoje, nesse exato momento, a gente vive aqui em São Paulo a maior explosão imobiliária que nem no cenário mais otimista a gente poderia imaginar que ia construir e entregar tanto prédio. Prédio popular, habitação de interesse social, de classe média, prédio de bilionário, todos os padrões que vocês possam imaginar. Uma enxurrada de gente comprando o primeiro apartamento, que é uma delícia. Mas para você ficar tranquilo, você vai ficar mais rico ainda. Porque tem muita gente comprando no impulso. Tem muita gente comprando, imaginando que a parcela até as chaves ele vai aguentar. Mas quando sair o habite-se, ele vai receber um boleto gigante. Ele vai se virar, vai pegar um dinheiro emprestado com o cunhado, com alguém, vai vender o carro, vai pagar o boleto gigante, vai pegar a chave do apartamento. E aí vai ter a parcela da moto, a parcela do carro, a parcela do apartamento, vai ter o eletrodoméstico novo que ele comprou, a obra do apartamento, que é piso, gesso, armário, envidraçamento de varanda, e esse cara vai abrir o bico. E nós vamos ter, logo em breve, daqui uns anos, infelizmente, uma enxurrada também de ações de execução, e que vão acabar invariavelmente na penhora e no leilão. Então, é um cenário incrível do mercado imobiliário, mas que tem um quinhão desse aquecimento que, infelizmente, são pessoas que não vão conseguir pagar o condomínio em dia. Essa é um retrato, para mim, é uma imagem muito clara. Eu que estou toda noite lá e eu vejo as pessoas, quando a gente apresenta o valor do condomínio, olha, o seu condomínio vai custar 700. E o cara levanta a mão e fala, puxa, mas quando eu comprei, falaram que ia custar 550. Estou preocupado. Aí você fala, meu Deus do céu, ele vai abrir o bico. E abre o bico. Então, tem esse cenário também que é magnífico para o mercado imobiliário, mas que tem um quinhão aí que é preocupante e que vai acabar aqui, ó, no leilão. Eu vou acrescentar a sua fala, que não é apenas em São Paulo, mas é a nível Brasil. A gente está tendo um boom imobiliário gigantesco. Os leilões fazem parte disso, porque os leilões eles vêm aí movimentando o mercado imobiliário e financeiro de uma forma exponencial, né, dentro aí, pelo menos dos últimos 4 anos. E muito além dessas ações de execução, a gente tem os leilões da incorporação, que ele acontece antes de qualquer execução. É quando você deixa de pagar aquele contrato, quando você comprou aquele imóvel na planta. Então, tem muito leilão que acontece antes mesmo da obra ser entregue, antes mesmo de uma constituição de condomínio. Enfim, tem muito leilão ainda vindo aí, porque infelizmente o brasileiro não sabe fazer conta, né? Gente, boa tarde. Meu nome é Celina Pessoa. Eu sou de Recife, eu sou nordestina aqui do palco. É um prazer estar com vocês hoje. Na verdade, eu me senti honrada quando o Oli me fez o convite, o Fernando fez o convite, Cacá também. Eu vou conversar com vocês hoje da parte processual. Eu gosto muito, sempre quando eu falo de leilão, trazer esse aspecto processual. Eu sempre tento tirar um pouco do juridiquês da minha fala. Eu sei que é um pouco impossível, porque o aspecto processual do leilão, ele diz muito, porque você precisa entender como aquele leilão está chegando ali. Porque o leilão ele não apenas começa na publicação do edital e na publicidade do site da Mega. Ele começa muito antes no processo. E uma coisa que a gente observa, como o Márcio muito bem expôs aqui, é que o advogado, infelizmente, ele não entende do processo. Às vezes, quando a gente faz uma análise prévia para poder viabilizar para o nosso cliente uma compra de um imóvel leilão, não é culpa do leiloeiro, tá? O leiloeiro ele pegou ali o processo quando ele foi designado ou ele foi indicado ali pelo credor. É culpa do próprio credor ali, do exequente, muitas vezes o condomínio mesmo, que está sendo tocado por um advogado, que ele não tem noção do que está fazendo. A gente vê ali, porque o condomínio ele tem ali a prioridade de já pedir a penhora do imóvel. Nos 3 dias da execução não pagou, entrega a certidão ali nos autos, atualizada, que o juiz ele já penhora por termo nos autos. Por termo nos autos, ou seja, você não precisa do oficial de justiça e no imóvel para penhorar aquele bem. Você já economiza aí, eu diria que uns 60 dias, porque dependendo do tribunal, 60, 90, porque para que saia o mandado para o oficial de justiça compareça ao imóvel, penhore aquele imóvel, e às vezes tem um oficial de justiça que nem faz o mandado de penhora e avaliação, ele faz a penhora, devolve a penhora, aguarda para ver ali se vai ter o embargo,
e aí depois pede-se de novo um mandado de avaliação para que o oficial de justiça avalie aquele imóvel. E aí você já perde em torno de 6 meses de uma ação de execução que está tramitando, correndo ali com uma taxa condominial que está sendo inadimplida. Então, muito isso é realmente da experiência do próprio advogado. O advogado, ele toca o processo conforme o juiz vai demandando dele. O juiz intima o advogado, requer o que entender de direito, e o advogado vai lá, juiz, penhora a conta, por favor. Aí penhora a conta do devedor, 0. Juiz, aí o juiz intima de novo. Intime seu advogado para requerer o que entender. Intime-se, por favor, doutor, eu quero agora que o senhor penhore o carro dele. Aí o juiz vai lá, faz um renajude e a gente vê que a penhora vem de um carro com alienação fiduciária. Então já nem pode mais penhorar o carro. E aí o advogado fica inerte. Meu Deus, o que é que eu faço agora? E esquece da unidade imobiliária, que para o condomínio é a que tem prioridade. Todo advogado condominialista ele já deveria entender que ajuizou a ação, passou o prazo de 3 dias, quando a gente está falando da ação de execução, ele já tem que tirar a certidão hoje nos registradores, que é rapidinho. Registradores, a gente faz ali o pedido com certificado digital, é rapidinho. Pega a certidão de inteiro teor, que é perfeita, não pegue só aquela certidãozinha de visualização que não tem efeito nenhum, porque o juiz vai intimar você de novo, e apresente no processo. Apresentou no processo, o juiz já vai entender o que você quer. Você já vai pedir a penhora daquele imóvel. E muitas vezes, quando a gente faz esse ato um pouco mais agressivo, o devedor ele chega no processo e faz, meu Deus, o que é isso? Muitas vezes o devedor chega para pagar, ou ele chega para protelar, mas pelo menos ele chega, porque muitas vezes tem devedor que nem chega, né? A gente passa o processo todinho e ele só vai chegar quando o imóvel foi arrematado. 30 minutos para remir a dívida ou pagar só o valor de lá do valor da causa. E dizer, juiz, eu quero a suspensão do leilão porque eu paguei. E aí o advogado do condomínio vem dizer aqui, hoje você pagou o quê? Porque hoje a dívida está 3 vezes maior. Só para tumultuar. Então, muito isso realmente é o advogado do condomínio que precisa entender. E é o síndico que também que precisa entender esses trâmites. Obviamente que eu não estou dizendo que o síndico precisa entender trâmite processual. Mas o advogado que está representando aquele condomínio, ele precisa entender o que ele precisa fazer. Um dos pontos que a gente sempre toca é a questão da avaliação do imóvel. A avaliação do imóvel, para fins de leilão judicial principalmente, ela é uma peça-chave. O advogado do condomínio ele tem que entender se aquela avaliação ela foi bem feita ou não. Por quê? Porque o executado, o primeiro ponto que ele vai impugnar é dizer que é preço vil, quando não é bem de família. É preço vil porque o imóvel foi avaliado um valor abaixo do que ele realmente vale e apresenta ali três telas de sites dizendo que o imóvel dele vale 3 vezes mais. Você, advogado do condomínio, se você está preparado para aquilo, você vai impugnar e vai mostrar para o juiz o quanto aquele executado só está querendo protelar aquele processo. Então, veja, você já está pulando uma etapa. Você, como advogado do condomínio, se você entendeu que o executado ele não apresentou nenhuma impugnação sobre a penhora daquele e a avaliação daquele bem, passou aquele prazo da avaliação, precluiu o direito daquele executado a apresentar qualquer tipo de impugnação, inclusive quando o leilão for designado, porque ele não pode mais questionar o preço vil se ele teve prazo para questionar aquela avaliação e ele permaneceu calado. Você, como advogado do condomínio, você vai entender que você precisa de uma certidão no processo, certificando o decurso de prazo para aquele ato que o executado ele tinha. A avaliação tem que ser por perito ou pode ser uma avaliação por tomada de preço? Por tomada de preço economiza tempo, por perito demora mais e por oficial de justiça é tenso. Eu digo que é tenso porque o oficial de justiça, que não é avaliador, é complicado, gente, é complicado. Ele apresenta ali uma avaliação com base na certidão de inteiro teor. E se você pega uma certidão de inteiro teor desatualizada, o oficial de justiça ele vai ali na página do Google e bota imóvel localizado em lugar tal e bota aquele valor. E às vezes aquela avaliação está superestimada, é uma avaliação de 10 anos atrás, 5 anos atrás, que não diz respeito realmente àquele imóvel. E aí a gente fica prejudicado. É nesse momento que o advogado do condomínio tem que entender a viabilidade daquela avaliação, porque quando o leilão for designado, a gente já vai pular uma etapa. Então, esse ponto, quando eu falo da questão processual, para a gente, principalmente que a gente que viabiliza imóveis, é primordial. Quando a gente pega um processo que a gente entende que o advogado está entendendo ali daquele processo, a gente chega e pega um processo lindo, né? Vai concordar comigo, a gente pega um processo lindo.
Meu Deus, olha, ele foi intimado. Aí o advogado pediu certidão aqui. Olha, ele foi intimado da penhora, ele ficou calado. Avaliou, ele calou-se também. Designou a asta pública. Calma. Nomeou o leiloeiro. O leiloeiro apresentou o edital. Publicou o edital dentro do prazo. Não é nada, nem sinal do executado. Quando a gente vê que o leilão está ocorrendo, o executado vem ali para apresentar, quer dizer, é bem de família, excelência, é preço vil, tchau. Você sabe que o juiz, naquele ponto, inclusive até momentos antes do leilão, ele vai dar uma decisão dizendo que não cabe arguir ali direito de bem de família e nem que aquela avaliação ela pode ser considerada como um valor a menor que o imóvel ele foi ali subavaliado. Então, é esse o ponto da questão processual que a gente precisa que o advogado ele se especialize. A gente, como advogado que atua em leilão, eu tenho uma especialização em imobiliário. Então, isso já me adiantou um bom passo, porque eu entendo do imóvel, eu entendo como regularizar, e eu também entendo de processo, porque me especializei nisso. Então, se eu entendo de processo e eu entendo de imóvel, eu vou saber como fazer uma atuação para a aquisição daquele bem, no final das contas, conseguir, inclusive, ser registrado. Eu sou síndico do meu prédio. E aí tem um processo que está no finalzinho e eu já estou ansioso para marcar o leilão. Aí vai ter que ter uma avaliação. Aí você é minha advogada. Eu falo, doutora, os últimos 3 apartamentos que foram vendidos aqui, 1.950.000, 1.050.000. Todo mundo sabe quanto é que vale. Aí você vai me dizer o quê? Não, mas tem que ter o perito, tem que fazer o laudo ou não? Veja, o juiz ele não vai aceitar que a gente apresente. Se a gente apresentar telas de sites, anúncios, o juiz ele não aceita. Porque da mesma forma que eu me posiciono apresentando telas ou de vendas que na internet está posicionando que aquele imóvel foi vendido a tal valor, e o executado também faz essa manobra e o juiz não aceita, então a gente tem que dar a cada um o que é o justo. Se a gente não fazer através da avaliação, se a gente não fizer através da avaliação, seja do oficial de justiça, ou fazer a tomada de preço, então a gente tem que fazer algo que seja de forma regular, para que ela possa não ser impugnada após a realização. Um pouquinho aí, doutora Celina, o que a gente vê é a tomada de preço, né? Que ela está, a jurisprudência, pelo menos aqui em São Paulo, a gente vê que funciona muito. O que é a tomada de preço? São 3 corretores, né, precificando aquele imóvel. Então, para imóvel urbano, isso aqui a gente conversa bastante no nosso dia a dia, chegou no momento de avaliar, ao invés de gerar um custo ainda para o condomínio, que lá na frente vai ter que ser nomeado um perito, que vai descontar do valor, né, que for depois aí arrecadado, você faz uma tomada de preço por 3 corretores, né, ele lá precificando, e põe até os elementos comparativos desses portais imobiliários, que hoje em dia aí é muito fácil, né, então você pega lá como base, e isso a gente vê que, assim, é um avanço muito grande aí na questão processual, porque só para ir para o perito, para depois voltar, para depois, né, você homologar. Os quesitos, exato. E assim, é um apartamento, às vezes, por muitas vezes, ou uma casa urbana, né? Não tem muito, né, essa questão. Então, isso é um avanço grande. Tem uma coisa legal que hoje, que é o indício de boa-fé, né? O princípio de boa-fé. Se você tem 3 avaliações de corretores experientes, você pode pegar 3 declarações das últimas vendas que foram feitas no condomínio, os vendedores declarando, eu declaro para os devidos fins que vendi meu apartamento pelo valor de tal. Eu acho que somando tudo isso, acho que a gente substitui a necessidade do perito. É uma chatice. O juiz nomeia o perito, aí o perito aceita, aí ele marca para 60 dias a visita. Chega na visita, o devedor é malandro, ele não deixa ele entrar, não deixa entrar, passa mal, tem que chamar a polícia. Aí volta no outro dia, aí ele faz um laudo, todo mundo contesta, aí entra com isso, com aquilo, leva 6 meses. Leva 6 meses. Muitas vezes esse laudo ele é impugnado diversas vezes pelo próprio executado. Porque o que o executado puder fazer, ele vai fazer para poder não prosseguir com essa execução, né? Então, esse é um ponto que é processualmente falando, pode ser aplicado, inclusive, pelos advogados do condomínio. Então, todos esses pontinhos, esses detalhes que a gente falou, ele serve, inclusive, para o próximo passo, que é o do arrematante. Porque, veja, inclusive depois da parte de nomear o leiloeiro, e vocês sabem, né? Eu acho que todo mundo que está aqui sabe que o credor ele pode indicar o leiloeiro.
E quando a gente indica um leiloeiro, principalmente de nossa confiança, que você sabe que é um leiloeiro que trabalha bem, que já tem nome no mercado, você tem certeza que aquele leilão ele vai ocorrer da melhor forma. E eu gosto muito sempre de falar isso, porque para o advogado, a gente trabalha com parceiros. E para que principalmente para quem arremata, seja perfeito, a gente precisa ter um leiloeiro que trabalhe junto com a gente. Porque às vezes quando a gente trabalha com um leiloeiro que não quer saber nem da gente, ele só quer saber de vender, ele vende e não dá informação nenhuma, ele some, não estou dando o nome de ninguém. Mas é da mesma forma do advogado que não entende de processo. Então, assim, só fez e tchau. Eu não quero saber, eu recebi meus honorários e vou embora. Mas eu acho que o nomeação de leiloeiro e a gente fazer essa indicação de leiloeiro no processo, isso já faz um bem tão grande para o processo, porque o leiloeiro, ele vai, inclusive, se ele analisar ali o processo, ele já vai perceber que o advogado ele não apresentou uma certidão de inteiro teor. Então, se o advogado não apresentou uma certidão de inteiro teor, ele pede ao juiz ou ele pede ao próprio advogado do credor para que ele apresente a certidão de inteiro teor, para que tenha ciência ali se aquele imóvel teve disponibilidade, penhoras de outro processo. Isso é de suma importância. Já peguei processos para poder analisar, para viabilizar, que o imóvel ele já tinha sido adjudicado por terceiro. E estava lá com data de leilão designada para 3 dias à frente. E eu chamei o colega e disse, olha, eu não sei se você pegou essa certidão, mas esse imóvel foi adjudicado por terceiro. Não, mas o executado está morando. Eu falei, não, o executado ele realmente pode estar lá, que ele vai estar lá sempre. Mas esse imóvel ele não pode nem estar nesse leilão, porque ele não pertence mais a esse devedor. E eu apresentei a certidão ao colega. E isso é uma diligência básica para o advogado do condomínio. Para o advogado do arrematante, a gente sempre faz. Mas para o advogado do condomínio entender o que é uma matrícula do imóvel, entender o que são indisponibilidades, entender o que é uma penhora registrada, o que é uma verbação premonitória. É um bocado de nome juridiquês, tá, gente? Mas entender isso numa matrícula de um imóvel é você entender que aquele imóvel pode ir para leilão ou não. É você entender se vale a pena você apresentar aquele imóvel à penhora ou não. Porque quando a gente não entende nem o que é uma matrícula de imóvel, uma verbação, um registro, aí tem aqui uma indisponibilidade. A indisponibilidade eu posso realmente levar para leilão? Não posso. Você entender isso são minúcias que fazem um diferencial, sabe? É um pequeno detalhe pode, inclusive, ali complicar o leilão se o imóvel for arrematado e deixar passar ali em branco sem perceber. E aí, a partir desse momento, quando você fez a indicação do leiloeiro e ele tem a ciência que tem que cumprir os prazos, a intimação daquelas pessoas que são obrigatórias, a intimação das partes naquele processo, intima o município veio, intima credor fiduciário, o credor fiduciário veio. Então, se o leiloeiro ele tem essa ciência do passo a passo, inclusive depois da arrematação, fez o auto de arrematação, está ali com o advogado, olha, vamos assinar aquele auto, vamos ali trabalhar com o juiz para homologar aquela arrematação, a gente tem prazo. Vamos estar ali parceiro, porque você recebe, eu também recebo. Para mim é ótimo que aquele leilão ele não seja desfeito numa possível arguição de nulidade pelo executado, que muitas vezes é infundado. Então, essa questão processual fala muito do advogado. E o meu papel hoje aqui é chamar essa atenção de vocês. Para além do investidor, que Dandara com certeza vai abrilhantar essa fala, mas é o advogado mesmo que faz a arrematação ela ser perfeita, seja do ponto de vista até do advogado do credor ou até do advogado do executado. Eu sei que o advogado do executado ele trabalha para protelar, né? Mas, mesmo que seja para protelar, que seja para protelar ali entendendo o que está fazendo, e não apenas para encher a abobrinha, né, e tumultuar o feito. Se realmente verificou que há ali um indício de nulidade, não foi intimado de uma penhora, ou não foi intimado de avaliação, ou não foi intimado do próprio leilão, né? Não havia, o advogado foi desconstituído, porque já aconteceu isso. O advogado do executado ele tem que também trabalhar junto, tá? Então, eu vou já passar a palavra para... Só complementar aqui, doutora Celina, que é muito importante, né, toda essa questão aí da execução, antes de você abrir o leilão no site, protocolar o edital, que tenha que ter essa análise, né, pelos leiloeiros, para evitar depois um problema lá na frente para todos. Porque o pior cenário é você fazer um leilão e depois você arrematou, está o dinheiro no processo, está tudo lá, e realmente tem uma nulidade, e depois de 6 meses da arrematação, for cancelado o leilão, aí tem que o arrematante devolver o dinheiro para o arrematante, tem que fazer... Sabe, é um transtorno enorme. Então, às vezes, esse anseio de, não, vamos liberar o edital e colocar logo na praça,
tem que tomar uma cautela, porque por muitas vezes são os direitos que estão sendo levados a leilão, e às vezes o credor ainda, né, fiduciário, não apresentou no processo o valor do débito. Então não adianta de nada se sair atropelando, fazendo leilão, que lá na frente isso vai voltar para trás, né, e vai ter o problema. Então é muito importante toda essa fase, por isso que a doutora Celina comentou, que é importante entrar em contato com o leiloeiro para ver, pegar a minuta do edital, dar uma olhada, para ter, sabe, essa troca aí de figurinhas aí, para na hora que soltar, falar, não, realmente o processo está sem alguma, né, enfim. Esse ponto, até, Fernando, complementar, que você tocou, a gente até tinha conversado a respeito da questão desse imóvel com alienação fiduciária. A gente não vai entrar aqui na questão de defesa, sim ou não, mas é de suma importância que o advogado do condomínio, ele entenda, se a gente estiver falando desse imóvel financiado, que ele peça essa intimação do credor fiduciário. Ele não inclui ali o credor fiduciário no polo passivo do processo, não, mas ele peça a intimação do credor fiduciário. Isso é uma diligência que vai ajudá-lo. Porque o credor fiduciário apresentando no processo esse saldo da dívida daquele contrato, para a gente, né, quando vai viabilizar aquele bem, é de suma importância a gente pegar um processo e já ter lá aquele saldo da dívida. E para o leiloeiro é melhor ainda, para publicizar aquele leilão e ele entender e poder explicar para aqueles que vão procurá-lo para poder realizar aquela arrematação. Né? Perfeito. Agora passar aqui a palavra para a doutora Dandara, né, especialista aí em arrematações, tem aí, né, uma grande experiência, e para dividir um pouco, por favor. Primeiro, boa tarde. Meu nome é Dandara Baltazar. Agradecer, antes de tudo, o convite de vocês. Muito feliz, honrada de estar aqui, um pouco falando sobre leilões. Eu sempre gosto de dizer que respiro leilões no meu dia a dia. Eu gosto muito de falar sobre leilões. E eu tenho uma empresa de investimentos imobiliários chamada Hello House, onde eu presto assessoria jurídica para investidores no Brasil inteiro. E, em paralelo, eu também sou professora, especializo advogados em leilões para atuarem nessa área da advocacia, que de poucos anos para cá vem crescendo tanto diante do boom que os leilões deram. Né? Os leilões caíram realmente, definitivamente na boca do povo. Todo mundo fala de leilão, todo mundo quer entender sobre leilão, todo mundo quer investir em leilão, comprar imóvel de leilão para morar. E, muito embora leilão seja uma coisa extremamente antiga, é tudo muito novo ainda, se a gente for parar para pensar. Quando eu comecei a trabalhar com leilão, eu arrematava imóveis sem disputa. Hoje, isso está cada vez mais difícil, né? Na prática, quando a gente vê, a disputa em alguns leilões passa até do valor da avaliação. Então, hoje eu recebi a responsabilidade de falar um pouco aqui da visão do investidor. Eu queria trazer um pouco a visão da ordem prática mesmo, de como as coisas funcionam nos leilões, como eu vejo no dia a dia da Hello House. E, primeiro de tudo, acho que é importante dizer que os leilões são uma área multidisciplinar assim, da advocacia. Então, a gente tem que entender um pouco de tudo para trabalhar com leilão. E o investidor, quando ele busca comprar um imóvel de leilão, e eu estou falando aqui investidor, gente, mas assim, tem muita gente querendo comprar para moradia. Às vezes compra para moradia, o negócio foi tão bom que acaba revendendo e depois vai ver outra coisa. Ontem mesmo nós fizemos uma emissão na posse que o cliente queria comprar para morar, mas ele viu que estava tão bom o apartamento que ele agora já está pensando em vender. Então, essas duas pontas funcionam muito, né? Aquele que quer comprar para investir, aquele que quer comprar para morar. E quando a gente fala sobre isso, esses dois tipos de clientes estão buscando, de uma maneira geral, um especialista realmente para desembaraçar esse processo de leilão, justamente porque é um procedimento complexo, é uma área complexa realmente da nossa advocacia, né, do direito de uma maneira geral, porque a gente precisa entender um pouco de tudo, né? A gente faz leilão trabalhista, a gente faz leilão, a emissão na posse de ontem foi fruto de um processo criminal de tráfico, então a gente faz todo tipo de leilão, não é só o condomínio, né, que embora seja, eu diria que a maior fatia dos leilões sejam fruto de uma execução condominial, temos vários outros tipos de leilões também. E em cada tipo de leilão, de uma maneira geral, o desembaraço é parecido, mas tem as suas peculiaridades. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E, na prática, o que esse investidor, ou esse cliente final, né, que a gente chama que é o que é para moradia, busca é celeridade no pós-leilão, né?
Então, para que ele encontre essa celeridade no pós-leilão, é muito importante que, falando aqui do advogado do condomínio, o advogado do condomínio leve esse imóvel a leilão de maneira redonda, né? Então, um leilão é muito sobre como ele aconteceu do que o pós propriamente dito, né? Então, quando o advogado do condomínio entende que ele é um parceiro do advogado do arrematante, e, de novo, eu estou aqui falando do advogado do condomínio, mas pode ser o advogado trabalhista, enfim, qualquer outro tipo de especialização. Quando ele entende que é uma parceria com o advogado do arrematante, tudo flui muito melhor. Só que na prática, o que a gente vê é que muitas vezes os embates acontecem com os advogados do exequente. Eu encontro muitos entraves na minha prática. Inclusive, hoje estamos vivendo um entrave com o síndico. A Viviane trabalha na Hello House comigo, advogada aqui de São Paulo, ela é da minha equipe. Agora à tarde ela vai numa emissão na posse aqui em São Paulo, que na verdade eu nem sei se vai ser uma emissão na posse, porque o síndico não quer deixar a gente entrar no apartamento. Está vazio. E ele não quer deixar a gente entrar no apartamento. Então, assim, a gente encontra entraves vários na nossa prática de leilões que na realidade não fazem o menor sentido. E quando eu falo aqui, chamo a atenção para o advogado do condomínio, é que muitas vezes o advogado do condomínio não se atenta a pontos importantíssimos para que esse imóvel chegue a leilão redondo. Um ponto importante com relação a isso são os leilões de direitos que vocês muito bem pontuaram, sem entrar no mérito aqui do que é certo e do que é errado com relação à aquisição originária, né, que a gente chama do leilão, quando você compra um imóvel e tudo que está para trás desse imóvel deixaria de existir. Sem entrar nesse mérito muito técnico, a questão que se coloca é que a função do leilão é justamente resolver aquela dívida, né? Então, se a gente tem uma dívida condominial, quitar aquela dívida, às vezes não toda, mas quitar aquela dívida, possibilitar um terceiro de boa-fé no imóvel que vai se tornar um bom pagador, como vocês falaram, e resolver aquele processo. Muitas vezes tem outros credores também. E quando esse processo não chega ao leilão bem redondinho, a gente encontra entraves pós-leilão que realmente dificultam a vida do investidor. Muitas vezes aquele cara não quer mais comprar em leilão, acha que leilão é um problema. E aí tudo se desenrola de uma maneira que, a princípio, não era para se desenrolar. E aí, voltando então no tema do leilão de direitos, por exemplo, quando a gente tem uma dívida fiduciária, o que acontece muito na prática, em processos fruto de dívida condominial? Na prática, quando esse imóvel está alienado fiduciariamente, a gente tem um problema aí, né? Ora, o arrematante vai comprar o imóvel e vai se responsabilizar se houver saldo remanescente dessa alienação fiduciária? Não sabemos. Depende muito da localidade onde a gente está trabalhando, né? Como eu falei no início daqui da nossa conversa, eu trabalho a nível nacional. Então, existem estados em que eu arremato com segurança de que o arrematante não vai se responsabilizar pela dívida fiduciária. O Rio de Janeiro é um deles. Todas as varas? Não, mas a grande maioria. Agora, quando a gente traz a questão aqui para São Paulo, a gente tem problemas muito grandes. Agora, se o advogado do condomínio percebe que ele tem poder para brigar frente a isso, a gente pode facilitar esse leilão para que ele seja frutífero. Porque, na prática, o que acontece é que a maioria acaba infrutífero. Eu até compartilhei com a Uli os dados. No ano passado, eu palestrei num evento aqui em São Paulo. E a Leilão Imóvel, acredito que a grande maioria saiba desse site, né, que é onde a maioria das pessoas buscam os imóveis de leilão, trouxe dados nesse evento muito interessantes. E não vou saber de cabeça aqui esses dados, não sei se a Uli depois vai mostrar para o pessoal, mas a quantidade de leilões negativos é assustadora. O que é um leilão negativo? Quando ninguém compra. O leilão encerra negativo, ninguém arrematou. E muitas vezes, na grande maioria dos casos, são leilões de um imóvel alienado fiduciariamente, ou então leilões com uma dívida condominial absurda, onde o condomínio não vai dar quitação ao arrematante. Então, o investidor, diante desse cenário, não compra, é um cenário de muita insegurança. Os investidores, eles querem comprar imóvel em leilão com segurança. E nós, advogados, queremos passar um leilão o mais redondo possível para esse investidor, para que ele continue arrematando. Muitas vezes, por mais esforços que a gente tenha num leilão, dá tudo errado. E aí a gente já sabe que aquele cara nunca mais vai comprar em leilão. Isso acontece comigo, deve acontecer com a Luísa, com a Celina, acontece na prática. Mas a gente quer que seja o mais redondo possível. Então, o que eu vejo muito acontecer é que, às vezes, tem uma dívida fiduciária naquele imóvel
e o juiz determina o leilão de direitos. E, assim, é na grande maioria dos casos. E leilão de direitos nada mais é, só para a gente entender aqui, que se o imóvel está alienado fiduciariamente, aquele cara que tem aquele imóvel, na realidade, ele não é proprietário. O proprietário é o banco. Então, ele tem somente os direitos aquisitivos daquele imóvel. Ou seja, ele vai se tornar proprietário quando ele quitar a alienação fiduciária. Então, a gente chama de leilões de direitos. E aí, quando ocorre essa penhora dos direitos aquisitivos, o que acontece é que o condomínio não recorre, o condomínio não tenta brigar, o condomínio não tenta fazer nada, na maioria dos casos. Se o condomínio estanca esse sangramento lá no início, a gente tem um leilão redondo. Significa dizer que o juiz vai mudar de ideia ou, em segunda instância, o condomínio vai ter frutos? Não sei, mas a gente precisa tentar. Porque assim, eu sei que também tem a parte do banco, né? Tem um lado do banco que a gente não pode deixar de observar, que o banco também tem que receber o crédito dele, mas alguém vai sair perdendo nessa história. O que não dá é somente para o devedor sair ganhando. Porque é isso que acontece. A dívida com o banco acumula, a dívida com o condomínio acumula e o cara fica morando de graça. Isso que não dá. Então, a gente precisa encontrar uma solução que, inclusive, teve audiência pública esse ano lá no STJ com relação aos advogados de condomínio, banco, e há essa discussão para que a gente tenha uma linearidade com relação a esse tema. Mas eu resolvi falar um pouco mais sobre isso porque é importante que a gente fale em todo evento que a gente puder, né? Para que a gente diminua essa quantidade de leilões negativos. Vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para o condomínio, vai ser bom para o banco, vai ser bom para os advogados de arrematantes, vai ser bom para os leiloeiros, vai ser bom para todo mundo, porque os leiloeiros também ficam frustrados diante de um trabalho excessivo que eles têm. Eu tenho uma relação próxima com muitos leiloeiros e eu ouço de todos a mesma coisa. Às vezes a gente fica até desmotivado de trabalhar naquele processo, porque a gente sabe que não vai ser arrematado. Exatamente. Às vezes, a Celina está bem pontuando, né? 1, 2, eu já vi 4 leilões acontecendo. Então, essa é uma questão que a gente tem realmente que debater muito, porque esse sangramento dá para estancar lá no início, dá para tentar recorrer da decisão em que o juiz determina que sejam leiloados, penhorados somente os direitos, pedir uma reconsideração, não sei. O que não dá... Não, sem problema, podem me interromper, é um bate-papo, gente. O que eu visualizo também é porque, às vezes, o magistrado ele não sabe o que é. E aí é por isso que decorre a decisão, a decisão indeferindo, a decisão... Às vezes o magistrado ele nem sabe o que tem ali naquela matrícula, ele manda a propriedade, ele nem cita, ele não fala nada. Eu já vi imóveis indo a leilão até com usufruto e o magistrado nem citou que existia aquele usufruto na matrícula. Então, o que eu percebo também é que o magistrado ele não entende esse aspecto. Então, talvez se o advogado ele mencionasse e explicasse para o magistrado, viabilizando ali aquela penhora, o magistrado ele pudesse observar com outros olhos. Sem dúvidas, sem dúvidas. Gente, assim, na maioria, eu acho que não tem nenhum juiz aqui, né? Mas se tiver, já me perdoem. Na maioria dos casos, o juiz não faz a menor ideia do que ele está fazendo no leilão. Não faz... Ele disse que o advogado do condomínio que não sabe, quem não sabe mesmo é o juiz. Dandara, pergunta, tem algum advogado de administrador aqui ou algum advogado que cuida de condomínios? Eu também sou. E aí, eu vou me aliar a vocês na nossa ignorância em relação a esse tema específico, que é um tema muito técnico. E vou nos defender. A gente precisa entender um pouquinho pelo menos, sobre inadimplência. A gente tem que entender sobre briga de vizinho. A gente tem que entender sobre expulsão de condômino comportamento antissocial. A gente tem que entender um pouco de individualização de água. A gente tem que entender de todas as relações trabalhistas que acontecem no condomínio. A gente tem que entender de um monte de coisa. Então, a gente virou clínico geral dentro do condomínio, dentro do direito imobiliário, direito condominial. Quando chega a hora de cuidar de um leilão delicado, de uma penhora delicada, a gente não tem o conhecimento necessário, porque a gente tem outros tantos pequenos conhecimentos, mas especialmente sobre leilão a gente não entende. E aí é a hora que o condomínio precisa ter a maturidade de contratar um especialista para ajudar a gente. A gente precisa de um especialista ensinando a gente o que a gente tem que pedir, como a gente olha a matrícula, como a gente, junto com a empresa de leilão, monta o edital. Tudo isso é importante para dar certo a arrematação. O que a gente quer não é levar a leilão, a gente quer a arrematação. No final das contas,
a gente espera o fruto da arrematação e entrar o dinheiro. Mas tem um detalhe interessante e que a gente não faz. E que hoje talvez seja o pontapé inicial, eu vou começar a provocar isso, você vai ver o que vai virar. De que os síndicos comecem a fazer assembleia extraordinária antes de acontecer qualquer leilão. Porque ele já prepara o morador, ele já combina. Olha, eu como síndico vou autorizar, vou aceitar isso, aquilo. Vocês concordam comigo? Vamos deixar isso em ata? Porque o que acontece? Muitas vezes, a dívida de condomínio já está em 1.200.000. E tem de monte aqui em São Paulo, hein? E o apartamento está avaliado em 700. E aí como faz para o condomínio abrir mão dos outros 500? Tem que abrir mão. Para viabilizar o leilão, para viabilizar a arrematação e para ter sangue novo no prédio, alguém que vai pagar em dia. Puta, a gente vai se livrar daquela tranqueira. A gente vai se livrar daquele cara que não paga e nós vamos pegar um cara novo. Mas para isso a gente tem que abrir mão. E é na assembleia que a gente prepara tudo isso. Fazer a assembleia preparatória para o leilão é talvez o segredo para a gente pegar os condôminos como aliados nossos. Puxa, que bom. Aí o advogado vai lá, explica em que pé que está o processo, explica quais são as nuances, se o imóvel, se é o leilão do imóvel ou dos direitos, se o imóvel tem um financiamento, tem uma alienação, não tem, se tem dívida de IPTU, como é que vai ficar a dívida de IPTU, porque se o imóvel está ocupado, se vai ter emissão de posse, se vai precisar tirar, se está com inquilino, se não está com inquilino. Se a gente preparar tudo isso na Assembleia Extraordinária, o morador fica alinhado com a gente e no final das contas ajuda, tá? Porque o síndico ele fica inseguro de tomar decisão sozinho. E aí ele consulta o advogado do prédio e a gente é generalista. A gente fala para ele, ó, você, síndico, não pode abrir mão desses outros 500.000. Você não tem autonomia para isso. Mas se levar para a Assembleia, tem. A Assembleia pode deliberar em 1 minuto. Falar, gente, tudo que a gente quer é receber o dinheiro, a gente abre mão do resto, vamos ganhar um novo condômino, bom pagador, e vamos tocar a vida. Então é simplificar para as pessoas essas relações, porque elas são tão jurídicas, são tão complexas, que é na Assembleia que a gente começa a desenrolar. Eu arrisco dizer que nem 5% dos leilões passam por Assembleia. Geralmente fica ali e ninguém fica sabendo. E tem um detalhe, tá? Interessante, e que talvez eu vou pegar pelo mau exemplo. Eu conheço um condomínio perto da minha casa, no centro de São Paulo, em que um cara sempre fica sabendo quando vai ter leilão. E ele já tem 39 imóveis que ele conseguiu, milagrosamente ele conseguiu. E ele é esperto, ele acompanha todos os leilões, todos os processos, ele conseguiu arrematar 39 imóveis. Ele pôs todos no Airbnb, está ganhando uma fortuna na oportunidade. Às vezes o próprio síndico combina com ele. E é muito bonito quando o síndico coloca no elevador, lá na eletromídia, ou um comunicado por escrito, dizendo, senhores condôminos, estamos na iminência de realizar o leilão do apartamento tal, está aqui o edital, essa é a avaliação, participem. Porque aí o cara compra apartamento para o cunhado, compra para a irmã, compra para o pai, para o filho. E eu quero, putz, não vejo a hora do meu filho vir morar aqui. E aí você ganha de fato um bom condômino, bom pagador, e você ali internamente resolve o problema. Fica fácil para você também. Então, talvez nós vamos começar um movimento com as administradoras e com os síndicos profissionais para que a gente consiga fazer assembleia quando está na iminência de acontecer o leilão. Porque aí a gente desenrola. Você falou aqui de... Qual a palavra que você usou? Você não falou desenrolar, você falou uma outra palavra, acho que mais bonita. Levar redondo? Você falou uma palavra mais bonita, mas é desenrolar mesmo, é facilitar. Estancar o sangramento. Passa pela Assembleia. Eu acho que isso passa pela Assembleia. E o síndico, a Lígia está aqui, estou vendo na segunda fileira aqui, a Lígia ela é síndica profissional. Quantos prédios você cuida, Lígia? Você é síndica de 30 condomínios. Quantos apartamentos não tem ali enroscado, enrolado, que você não consegue resolver nunca? Você já fez, pergunta objetiva, você já fez alguma assembleia só para tratar disso? Já, e eu tenho bastante experiência, gosto, uso, adjudico, faço um monte de coisa, e o que eu tenho sentido, eu tive um problema, que é a demora na liberação dos créditos, que
foi a leilão, pagou, arrematou, e eu tenho que ter a carta da posse, da emissão da posse. A pessoa vem e fala, olha, eu comprei no leilão. Eu falei, não vai entrar, eu não deixo entrar. Então, aí você cria um inimigo. Fala, pô, você não tá... Eu falei, não, senhor, eu preciso de uma carta de emissão da tua posse. Quem vai dar o juiz lá no processo. E demora? Às vezes demora um pouquinho. Demora Mas muito. e se o imóvel estiver desocupado? Se o móvel estiver desocupado, Ela não libera. eu não libero. Ela não libera. Aquela síndica que você falou que tá te atrapalhando é ela. Como é que eu Já tiro? conversa aí, ó. Vamos pensar. Desculpa. Lígia, não tem que liberar mesmo. Depois sobra pra você. E se o juiz comeu bola, tinha uma nuance naquele processo, porque o juiz de vez em quando, enfim, eu já vi vários casos, o cara tá lá dentro. Como é que eu tiro ele de lá depois? Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Às vezes, você como própria síndica, você tem ciência se o imóvel está ocupado ou não. E isso foi informado no processo. Sim. E aí, como foi informado no processo, o advogado do condomínio que está atuando juntamente com você, ele também tem ciência que o imóvel está desocupado. E se o imóvel estiver desocupado, não há óbice para fazer a emissão da posse se informar isso no processo, com a anuência. Eu acho que a questão da segurança que ela trouxe para o condomínio, entendo, respeito, não concordo de uma forma total por uma única razão. É claro, se eu arrematar hoje, segunda-feira eu não vou tomar posse. Isso é inadmissível. A questão e eu trabalho assim com os meus clientes, creio que Dandara e Celina também, e a gente tenta trazer isso para os síndicos, para o condomínio, e tem outro entrave, que é perfeito, principalmente no judicial. Enquanto eu não tenho uma decisão homologatória, eu não tenho os 10 dias que consolida aquele imóvel, aquele leilão como retratável, e eu até vou mais, as meninas me conhecem, eu gosto que seja certificado nos autos o decurso desse prazo, para a gente evitar voltar para trás. Quando eu tenho esses 2 documentos na minha mão, que é o auto, o auto, a decisão e a certidão, eu não vejo razão dos condomínios impedirem. Infelizmente, a gente está na linha de frente aqui pelo arrematante, a gente tem muito. Eles impedem. E eu queria só trazer um contraponto aqui para a gente pensar junto, porque quando a gente arremata o imóvel em leilão, a primeira coisa que o condomínio quer é que o arrematante pague o condomínio. A cota do mês seguinte já está no e-mail do condomínio. E não deixa o arrematante entrar nos casos em que está desocupado. Tendo 10 dias, eu recebendo esses documentos, vai entrar. Ah, tá. Então, maravilha. Mas é que eu acompanho os leilões. Acaba o leilão, ele liga para mim. Ah, não, mas aí é inadmissível, realmente. A gente precisa da homologação, a gente precisa do prazo para impugnação. Na realidade, eu espero, às vezes, até a carta de arrematação. Mas muitas vezes a posse não saiu. Não tem processo. Então, por que eu preciso entrar com um processo se o imóvel está desocupado e eu tenho escritura? O síndico não quer deixar. Agora, eu vou falar uma coisa complexa. Às vezes, eu tive um caso no leilão, onde, por um erro no edital, não se falou das cotas vincendas após o término. Demorou 1 ano para ter a liberação, por várias coisas. E aí o que acontece? Eu não dou o termo de dizer que não tem débito naquela unidade. Aí, como é que fica? Eu não recebi. Ah, mas na asta não estava escrito. Aí, quem que toma esse prejuízo? O condomínio. Porque aí quem arrematou tem uma súmula, tem não sei o que ele me jogou na cara, falando assim, se a senhora não me der essa certidão, eu vou dar dano moral, não sei o quê. E eu perdi. E o pior é que a gente entra mesmo. E eu perdi 10 meses porque o juiz sentou no processo. Porque, desculpa o termo, por que demorou 10 meses para me liberar? Eu queria que ele entrasse. Eu queria que ele pagasse. Quem que paga por esse tempo? Então, essa questão das dívidas entre a arrematação e a emissão na posse também é uma questão que bota fogo em qualquer tipo de evento, né? Porque realmente não tem letra de lei com relação a isso. O que a gente tem, sim, é letra de lei com relação aos débitos pretéritos, ou seja, antes do leilão. Está lá no 908 do CPC, que as dívidas próprio terreno subrogam no preço, ou seja, não são responsabilizados ao arrematante, ressalvado o que diz o edital em sentido contrário, enfim.
Mas com relação a esses débitos entre arrematação e emissão na posse, é discutível. Existem editais de leilão que até trazem essa menção de que o arrematante só paga a partir da posse. Acho excelente, embora a disputa seja pior ainda, né? Mas com relação a isso, se o arrematante não encontra maiores entraves para a posse, eu não vejo problema do arrematante pagar a partir da arrematação. O problema é quando o imóvel está ocupado, o executado apresenta impugnação, apresenta não sei o que lá, e a emissão na posse demora, 6 meses para acontecer. Não faz sentido nenhum arrematante que não tem nenhuma materialidade com o bem. Existe uma decisão do STJ nesse sentido com relação à compra e venda convencional, que o que representa materialidade com o imóvel é a emissão na posse. Então, se você compra um imóvel de forma convencional, você paga o condomínio a partir da posse. E eu utilizo essa decisão do STJ nos meus casos, recorro quando eu não consigo. Mas, de novo, né? Então, com relação ao condomínio, ele também é parceiro do arrematante. Se ele permite que o arrematante entre no imóvel desocupado, essa discussão não tem razão de ser. A razão de ser é justamente quando o condomínio impede a entrada, o juiz demora para expedir o mandado de emissão na posse, que muitas vezes acontece, o executado está ocupando. A gente teve um problema recente do advogado do condomínio recorrer contra a arrematação, porque ele não reparou no edital de leilão que as dívidas pretéritas subrogariam no preço. E o próprio condomínio trouxe morosidade, a gente demorou quase 8 meses para emitir na posse. Aí depois não quer que a gente discuta, fica complicado. Veja só, esse é um ponto bastante latente na gente em relação a essas dívidas. Porque, veja, o arrematante, ele é um terceiro de boa-fé que veio ali para quitar o processo. Então, a gente sempre tem que pensar nesse ponto. Isso que a senhora falou realmente é aceitável, mas o que o Luísa trouxe também é aceitável. E eu estava falando aqui, tanto com o Fernando quanto com o Márcio, a respeito disso. Mas veja, mas não tem o mandado de emissão na posse. Mas, às vezes, a gente trata com um judiciário que é moroso demais. A gente, para fazer uma conclusão, despachar um processo, conversar com o juiz e fazer com que eles determine a expedição de mandado e o mandado seja feito, seja expedido para ser cumprido, esse lapso temporal, isso a gente falando de imóvel desocupado, só desocupado. Não vou falar do ocupado, porque o ocupado a gente vem com essa briga realmente grande quanto a quem vai pagar esse condomínio. Mas no desocupado, vai ter aquela taxa também de condomínio que vai estar correndo durante aquele período, que mesmo que a arrematação tenha sido homologada, não tem mais prazo para impugnação, porque os 10 dias passou, você certificou, tem aquele documento e foi apresentado a você, como síndico, olha, aqui você não tem mais o que recorrer. Se o executado vir aqui no processo, eu estou te apresentando uma certidão dizendo que decorreu o prazo dele. Então, se eu estou te apresentando essa certidão e dizendo que o meu leilão foi homologado, só está realmente faltando ser expedido o mandado de emissão, por que você vai obstar a minha entrada? E puxando um pouquinho para os síndicos e pensando no receio que o síndico tem. O síndico é responsável no âmbito civil, criminal, tributário, trabalhista, previdenciário, por tudo que acontece no condomínio. Aí, um apartamento vai a leilão, o síndico tem notícia que o apartamento está vazio, ou seja, não tem ninguém morando, ele está desocupado. Mas, enquanto não tiver a emissão da posse, alguma outra pessoa tem a posse desse imóvel. E talvez ela não more lá, mas talvez nos armários ela guarda lá uma coleção de Rolex. Talvez seja a coleção de relógio dele que está lá dentro. E que ele só vai tirar quando tiver a emissão da posse e vai falar, opa, deixa eu tirar meus relógios. Ou então, ele tem os móveis lá, não tem ninguém morando. A gente supõe que não tem ninguém morando, mas ele tem lá meia dúzia de cadeiras assinadas, custa 30 mil cada cadeira. Aí ele fala, não, eu vou lá tirar minhas cadeiras. E aí a gente deixa um terceiro que arrematou entrar lá, sem o juiz falar pode entrar, aí o cara que teve o prejuízo, que é picareta, ele vai para cima da síndica e fala, mas você deixou entrar sem ter emissão? Agora você se vira aí com as minhas cadeiras. Eu tenho aqui a nota fiscal das cadeiras, tenho a foto das cadeiras dentro do imóvel. Como é que você deixou o cara entrar se não tinha ordem judicial? E aí o síndico fica, por cautela, o síndico fala, eu não vou autorizar se não tiver uma ordem judicial. Então, tem esse ponto também. E depois, já entrando num outro assunto, a gente fez uma pequena pauta do que a gente obrigatoriamente tinha que falar. Juro por Deus, dá para a gente falar em 10 horas. Né? Nós estamos
Nós vamos correr em 1 hora e pouco para falar de tudo, mas tem um assunto que nós vamos emendar e a gente já leva para discussão: penhora de vaga de garagem. Você imagina, o cara mora num apartamento nos Jardins, está com o condomínio atrasado, o apartamento vale 5 milhões e o cara deve 200 mil. Você não vai penhorar um apartamento de 5 milhões, porque dá excesso de penhora, dá um monte de coisa e não tem sentido, não é uma coisa razoável. Mas a vaga de garagem vale 300 mil. É uma vaga autônoma. Aí você fala, bom, vou penhorar a vaga de garagem que eu consigo. Só que aí alguém vai arrematar essa vaga de garagem. Mas eu, como síndico do prédio, vou falar, só usa a garagem quem mora. Se o cara não mora aqui, não vai entrar. Ele vai parar o carro aqui dele para quê? Se ele comprou essa vaga, mas ele não tem um apartamento. Aí o cara arremata, mas eu não deixo entrar. E não deixo mesmo. Lígia também não deixa, ótimo. E aí a gente resolve um problema, cria outro. Aí eu queria ouvir vocês em relação à penhora de vaga de garagem, leilão de vaga de garagem, versus a segurança dos condôminos. Acho que esse é um tema legal também. Mas nem pode, né? Realmente, o síndico está absolutamente certo. Existe, inclusive, decisão jurisprudencial, a STJ já bateu o martelo nesse sentido, que recente decisão, que não pode ser, não é que na verdade não possa ser penhorada a vaga de garagem, ela pode, mas um terceiro alheio ao condomínio não pode ter acesso realmente, comprar e etc. Então foi uma decisão recente da STJ, vocês estão certíssimos. Exatamente. Pela segurança mesmo do condomínio, né? E faz todo sentido. É uma decisão bem recente. E, enfim, e só complementando um ponto com relação a, como solução para o pessoal, com imóveis desocupados, aparentemente desocupados, dá para a gente lavrar uma ata notarial no momento da posse, né? Com relação a isso. Então, dá para ser conversado com o síndico, vamos levar então um tabelião e lavrar uma ata notarial no momento da posse, que aí todo mundo fica seguro. Falando aqui, viu, Lígia, que a gente só está dando solução. Onde ele está colocando o problema, a gente está dando solução. Você sabe que isso da ata notarial é legal, você leva alguém do cartório, o cara acompanha a emissão na posse, ele relata tudo que tem lá dentro, fala, tinha cadeira assinada, tinha caixa de Rolex aqui, aí beleza, fica resguardado. Quem guarda quem fica responsável por guardar isso tudo? O cara relata que tem lá, mas quem que vai guardar? Aonde vai guardar? E aí começa, vai ter um quartinho lá, um depósito. Fiel depositário. Quem que vai ficar de fiel depositário da carteira? O arrematante. Vai ter que assumir essa responsabilidade. Então. Tem nuances interessantes, mas isso é o detalhe, né, gente? Isso é o detalhe. Fato é que o leilão hoje em dia, a gente precisa tirar todos os medos das pessoas. O nosso papel é tirar o medo do síndico, é tirar o medo do advogado, da administradora, mas, sobretudo, é a gente ensinar as pessoas como é que faz, porque é algo muito específico, é algo muito técnico, é jurídico demais. Você tentou falar, eu não vou usar juridiquês, mas não dá para fugir. Não dá para fugir, não há como. E a gente que opera com isso no dia a dia, a gente não sabe. Eu falo em nome de todos os advogados e administradores de condomínio, eu falo em nome de todos os síndicos profissionais, a gente não sabe, é algo muito difícil. Você é especialista. A gente não sabe. E na hora de fazer um leilão, a gente fica num afã tão grande de se vingar do cara e falar, vai perder o apartamento. Aquele picareta vai perder o apartamento. Que a gente não se atenta para as questões técnicas, e aí esse cara consegue, talvez, impugnar meia dúzia de vezes o leilão e a gente fica com cara de bobo, porque eles conseguem manobrar, né? Porque aí eles entendem muito mais que a gente, geralmente, porque os advogados especialistas nisso vão assessorá-los. Então, existe uma dinâmica já formada. Passa muito pelo síndico e pela administradora da gente conseguir preparar as pessoas e ter os especialistas. Há muitos anos atrás, eu fui o pioneiro, eu fui o primeiro síndico profissional, não existia, eu inventei essa profissão aqui em São Paulo. Hoje em dia tem gente que é síndico de 30 prédios, cobra 5 mil de cada prédio e ganha 150 mil reais. É isso, a conta é essa. É uma profissão incrível, mas que não existia até um tempo atrás. Da mesma forma que há 20 e poucos anos atrás, eu ia na OAB, na Comissão de Direito Imobiliário, e falava assim,
Todo prédio, obrigatoriamente, tem que ter um contrato apartado. Um com a administradora de condomínio e outro contrato com o escritório de advocacia. Porque os dois serviços, eles são correlatos, eles se completam, mas não dá para a administradora oferecer, olha, eu administro seu prédio e de caixinha aí eu te dou também assessoria jurídica. Não dá, porque vai ser uma porcaria. Precisa ter os dois contratos. Nessa linha, eu acho que talvez a gente precisa fomentar, você como líder, né, desse mercado hoje, precisa fomentar as administradoras de condomínio e os advogados, e principalmente os síndicos, para que contratem especialistas para cuidar desses processos, sobretudo na fase final, porque senão a gente vai se enrolar. A gente não vai conseguir fazer do jeito certo. É um movimento que a gente tem que começar. Sem dúvida, Márcio. E é o que a gente tenta, você deu até como exemplo aí a assembleia antes do leilão, por muitas vezes a gente fica, né, pedindo para os advogados aí trazer uma assembleia depois de já ter ocorrido o leilão umas 5 vezes e não ter vendido por aquele débito estar extrapolando o valor de avaliação do imóvel. Então, se a gente antecipar esse movimento, é excelente para você defender, porque por muitas vezes o advogado fica, não, Fernando, mas como é que eu vou convencer se a gente nem levou a leilão? Mas falando do nosso corpo, o leilão é algo que a gente faz com o fígado hoje. E tem que fazer com a cabeça, né? Mas é com o fígado que a gente faz. É para tomar o apartamento. E às vezes pouco importa. É tão curioso, porque às vezes o condomínio não está nem aí quem vai arrematar. E seria muito mais legal que quem arrematasse fosse um parente de quem já mora. Porque aí, puxa, é alguém que tem tudo a ver com o condomínio. Então a gente precisa aprender a fazer. Você imagina, você marcou um leilão, tá tudo marcadinho, te liga o síndico e fala, ó, já tem um cara aqui. Tem um primo de um condômino aqui, tá louco para vir morar aqui, ele tá vindo do Rio para São Paulo, deixa que ele já vai, você já te liga, você já faz tudo. Tá tudo certo. Seria muito mais simples, mas para isso tem que preparar. Eu acho que vale a gente dizer que o leilão, como a Dandara bem posicionou, ele é algo antigo. A asta pública, como era chamada, antigamente a gente chama mais de leilão, é algo muito antigo. Antigamente era presencial, estava levantando aqui a plaquinha, quem dá um, quem dá dois. E como ele se tornou algo hoje online, o Brasil inteiro tem acesso, qualquer pessoa tem acesso, tudo que a gente puder trazer para fomentar, para instruir, para que as pessoas entendam, porque muita gente também cai muito golpe. E o golpe do leilão é algo que a gente também sempre pontua para a pessoa que está fazendo ali sozinho, está arrematando. Já tive cliente que chegou ali só com a nota fiscal de um leiloeiro aqui de São Paulo, cadastrado na Juscepe. Quando eu fui consultar, era um laranja de uma dona de uma barraquinha de suco. E eu disse para ele, você perdeu dinheiro, porque para eu fazer aqui o fio para encontrar essa pessoa é complicado. E o leilão hoje, por mais que ele esteja aí nessa facilidade de você acessou o site do leiloeiro, fez o cadastro, participou do certame, não pagou, tem aí a sua advertência, tem sua penalidade. Você tem que entender, eu faço sempre essa ressalva que o leilão, ele é uma alienação judicial, é uma compra e venda judicial. Quando a gente está falando do extrajudicial, uma compra e venda de imóvel. Quando você vai comprar um imóvel ali na planta, ou você vai comprar um imóvel, está negociando com um terceiro, você compra e faz, eita, assinei o contrato, mas não vou pagar, não. Não existe isso. Quando você vai comprar um imóvel, tudo bem que a gente tem uma boa cota de brasileiros que compram imóveis e não faz due diligence, né? Não faz análise prévia, para entender ali a saúde daquele imóvel, de quem ele está comprando. Que no leilão a gente faz isso. Né? Porque leilão a gente não vai fazer uma análise para entender onde a gente está entrando. A gente faz essa análise para passar para o arrematante dizendo que ele pode entrar sim, ou ele não entre porque a bronca é pesada. Isso a gente com certeza vai fazer. E por mais que exista isso, a gente precisa fazer essa análise prévia, a gente precisa instruir as pessoas. Que, olha, o leilão ele é uma compra e venda. É uma compra e venda que você fez, é seguro. Eu tenho um aval do magistrado. O magistrado ele determinou que fosse realizada aquela asta pública. E o síndico, ele precisa passar isso para os condôminos. Porque a gente sabe que hoje aqui tem um público realmente direcionado para a leiloaria. Mas da porta para fora, não tem. E da porta para fora, a gente escuta de pessoas na internet dizendo que
vive aí de arremate, tá vendendo a casa dos outros, vai despejar os outros, vai tirar um não sei quem de casa. Isso tem que ser algo instruído também. Porque se aquela pessoa está perdendo o imóvel, está perdendo por uma ausência de cumprimento de uma obrigação, seja ele judicial ou extrajudicial. Diversas vezes na publicação na internet, a gente via publicidade, não, então, o tal banco está levando não sei quantos imóveis a leilão. E aí, quando você vê os comentários, são realmente comentários pejorativos, pesando o que é o leilão. Eu sempre faço questão de ir lá e dizer, olha, se esse imóvel está indo a leilão, é por um descumprimento. Se alguém emprestou um dinheiro, alguém tem que receber. E não ficar vendo navios. Isso no extrajudicial. No judicial, a mesma coisa. O síndico ele tem que ter essa postura de informar para aquele condômino que está ali, mas vai fazer isso em leilão, esse negócio não presta, ou que está ali só descredenciando aquele ato que está sendo realizado no processo, ou que não está acreditando naquele ato do processo, porque ele não está sendo instruído a entender que, poxa, veja só, às vezes a gente veio de uma ação de cobrança de 10 anos, 20 anos, a gente está executando aquela sentença. Eu já peguei esse imóvel, já levei esse imóvel, que é um contrato de compra e venda, porque o devedor nem teve o cuidado de registrar. Levei uma vez, 2, 3, 4, só que não quero que arremate, porque a dívida está muito maior e aquele imóvel não vai suprir a minha dívida. Isso é falta de instrução. Então, quer dizer que você prefere continuar com um processo de 30 anos tramitando na justiça, ao invés de receber uma boa parte da dívida. Faz assembleia e resolve. Isso parte do síndico, parte do advogado que está participando daquela assembleia, instruir aquele ato, dizer, olha, isso aqui é um contrato de compra e venda. Partindo daqui, a gente já tem um problema. Porque se for um contrato de compra e venda, dependendo de como vai ser vendido, ninguém quer. Hoje, obviamente, todo mundo quer, que não é um problema. Mas você tem que instruir que aquela venda daquele imóvel vai quitar algo e vai vir um terceiro que vai pagar. Quanto mais eu instruo, quanto mais eu digo o que é o leilão, como é que ele é realizado, como ele é feito por um profissional credenciado, que foi designado por um juiz, o juiz homologou, o juiz deu a carta para aquele terceiro, então aquele terceiro está pagando a gente. Então, se eu instruo aquelas pessoas, talvez a gente, como hoje, inclusive Dandara faz para os advogados, instruir como é que funciona essa assessoria de leilão, a gente vai fazer com que o leilão hoje já está bem visto, seja muito melhor visto daqui a 5, 10 anos. E não que, infelizmente, a gente também tem uma via de pessoas que hoje o arrematam sozinha. E a gente está realmente esperando, eu tenho esse lado, de que sejam essas pessoas que mais na frente digam que o leilão não presta, porque está fazendo sozinho e está vendo que sozinho não vai para frente. Posso fazer uma pergunta para vocês duas? E se você puder me ajudar. A gente tem hoje aqui uma pessoa muito importante do Bradesco. E depois eu queria ouvi-la, se ela quiser falar um pouquinho também. Existe um conflito de interesses, geralmente com o banco, nessas ações que envolvem dívidas condominiais, ou a gente pode ter o banco como nosso aliado para ajudar a resolver? Quando o cara tem a dívida do condomínio e a dívida do banco, você falou no começo aqui um pouquinho disso. É possível se aliar com o banco e fazer a coisa ali a 4 mãos, todo mundo abrindo um pouquinho e cedendo um pouquinho? Ou o banco, às vezes, é um entrave para a gente conseguir resolver essas questões? Eu enxergo que o banco está sempre aberto para conversar. A gente tem que saber como conversar. É isso, não? Ou eu estou enganado? Fala que eu quero te ver, porque eu tenho a gente conversou que talvez a gente não ia conversar, assim, mas eu tenho não vou entrar na questão jurídica mesmo, mas a questão da alienação fiduciária e condomínio é algo que me chama bastante atenção, algo que a gente sempre bate, principalmente nas nossas reuniões. A gente tem, sou presidente e vice-presidente da Comissão de Leilões de Bradim, e é algo que a gente sempre traz, esse assunto. Por quê? São dois polos aqui que a gente está falando. A gente está falando de um condomínio que está sem receber taxa, e está falando do banco que alienou fiduciariamente aquele imóvel e que muitas vezes o devedor está pagando aquela alienação, está pagando aquele financiamento. Porque quando o devedor ele não está pagando aquele financiamento, o banco ele executa a garantia. E aí, nas muitas vezes que o banco executa a garantia, às vezes o condomínio nem sabe que o banco está executando aquela garantia, e o condomínio ele realmente fica a ver navios porque ele não recebe a taxa de condomínio ali, fica com débito porque o imóvel foi arrematado por um terceiro. Às vezes a instituição financeira não vem até o condomínio.
que seria o certo vir até o condomínio, fazer a quitação, ou passa aquilo para o arrematante. Eu acho, assim, a minha opinião é que tudo começa muito com o banco. A alienação fiduciária, ela é uma lei que criou e movimentou o mercado financeiro e imobiliário de uma forma exponencial. Quando a gente sobrevivia com a hipoteca, a alienação fiduciária, ela trouxe esse respiro. Não à toa que hoje o Brasil, ele possibilita pessoas financiarem imóveis, comprarem a casa própria a partir da alienação fiduciária. Então, de fato, a gente tem que levantar a mão para o céu e agradecer pela alienação fiduciária. Mas a alienação fiduciária também, no seu corpo de artigos, ela fala que é de obrigação do devedor fiduciante a quitação pelas taxas condominiais e todas aquelas obrigações que são inerentes ao imóvel, IPTU, qualquer tipo de taxa que seja relacionada àquele bem. E aqui, o inadimplemento dessa taxa, desse pagamento, ou seja, do cumprimento dessa obrigação, já enseja o encerramento desse contrato de alienação fiduciária, porque, em tese, esse devedor já estaria descumprindo o que foi pré-estabelecido no momento que ele contratou aquele financiamento. Então, eu tenho um posicionamento que muito partiria do banco também ter essa parceria com, inclusive, o próprio condomínio. Eu não sei se a partir de uma notificação, inclusive a gente conversou com o Melim, ele concorda, Melim, para quem não conhece, ele é o pai da alienação fiduciária. Então, assim, ele concorda que precisa haver essa parceria entre condomínio e banco, porque a partir do momento que o condômino ele deixa de pagar a taxa condominial, ele também está abrindo o descumprimento daquele contrato de alienação fiduciária, mas o banco ele não se manifesta. O banco ele só se manifesta se ele deixar de pagar o financiamento. Mas, em tese, haveria que ter essa comunicação. Porque se o condomínio está inadimplente, mas o banco está adimplente com aquela obrigação, o condomínio ele vai pesar por um lado, porque ele vai poder pedir a penhora daquele imóvel, da propriedade daquele imóvel, já que a propriedade resolúvel pertence ao banco. Sim. Eu acho assim, a gente precisa pensar em soluções práticas para a situação, né? O que acontece na prática? Na prática, se você deve condomínio e o imóvel está alienado fiduciariamente e o banco consolida a propriedade desse imóvel, ou seja, ele faz ali o procedimento de discussão realmente, né, intima para a purga da mora, não purgou a mora, consolidou a propriedade. Quem vai se responsabilizar no final das contas é o banco. Então, o banco vai entrar no polo passivo da ação de condomínio e, no final das contas, aí o banco fica com duas opções. Ou ele leva o imóvel a leilão com uma dívida estratosférica de condomínio, querendo responsabilizar o arrematante e ninguém compra, ou o condomínio leva o imóvel a leilão, sendo direitos com uma dívida estratosférica de alienação fiduciária e ninguém compra, então não tem resolução prática para a situação. Então, precisa haver uma parceria realmente de alguma forma. E concordo 100% com a Celina, eu acho que poderia, eu não sei até que ponto isso seria possível na prática, mas deveria ter uma fiscalização por parte do banco, assim, não pagou o condomínio? Ok, então isso já enseja o inadimplemento do contrato e daí corta o mal pela raiz, né? Nem a dívida condominial vai acumular e nem a dívida fiduciária. O banco se torna ali proprietário, leva o imóvel a leilão e acaba com essa questão, né? Acho que seria por aí. Bom, vocês tocaram num assunto aqui que eu acho que já fica até como, né, sugestão do próximo Mega Talks aqui, né, para a gente fazer essa questão dos leilões de alienação fiduciária, do débito de condomínio, né, versus aí até o débito que tem, o sobejo, né, do eventual arrematante. E eu acho que é um tema que a gente também dá para aprofundar bastante. Eu acho que a gente já está no avançar da hora, aí já está perto das 2 horas. Eu gostaria de agradecer, vocês querem fazer algum encerramento? Eu acho que aqui foi muito produtivo, a gente já tem aqui o Márcio como líder do nosso movimento, com os síndicos aí, né, para a gente conseguir essas assembleias aí antes dos leilões, né. A Celina aí deu uma visão muito boa também, né, de como que tem que decorrer tudo. A Dandara trazendo aí do lado do arrematante, né? Dandara, eu tenho uma dúvida aqui, que eu acho que você que está na ponta aí no dia a dia, que é assim, você já viu quando tem uma arrematação e existe lá um valor, um sobejo para o devedor,
o valor da comissão ser restituído, eu acho que só responde essa para a gente, para quem está nos acompanhando aí. Me falaram desse artigo, eu já vi ele, mas eu confesso que eu nunca vi na prática. Sim. Por favor. Sim, existe uma resolução do CNJ, agora de cabeça, é 236? 236, isso. Tem uma resolução do CNJ 236 que prevê que se sobrar, né, se tiver sobejo do valor da arrematação, o arrematante pode pedir no processo que seja ressarcido da comissão do leiloeiro. A ideia dessa resolução é justamente impedir o enriquecimento ilícito por parte do devedor, porque o dinheiro vai de volta para ele, né? E foi ele que deu causa ao leilão. Então, por que o arrematante tem que pagar a comissão do leiloeiro? Seria essa a ideia. Na prática, eu já tentei bastante, ainda não consegui, mas eu tenho uma colega muito próxima. Oi? Conseguiu? Eu tenho uma colega que conseguiu também. Inclusive a Lúcia Nugaiar, esposa do professor Vambier, acredito que muitos devem conhecer o professor Vambier, grande processualista. Ela conseguiu recentemente, inclusive ela escreveu um artigo sobre isso para o Migalhas, porque é uma questão realmente que eu fiz um post sobre isso no Instagram e fui apedrejada, os leiloeiros não entenderam, eles não leram, né? Mas como minha comissão não é devida? Eu falei, não estou falando isso, eu só estou falando que o arrematante, se tiver sobejo, pode receber. Continuamos tentando, inclusive tem 2 casos aí que a gente vai tentar daqui a pouco, uma hora sai, mas eu conheço gente realmente que tem conseguido. Legal, que bom. E só para finalizar, só agradecer mesmo aqui de novo o convite, porque foi muito bom falar sobre leilões aqui hoje. Você sabe que nós somos em 4 advogados aqui, né? E já dá quadrilha, né? E eu me considero um bom comunicador, me considero um advogado mediano. Vocês são 2 advogadas de mão cheia, técnicas, experientes. Eu sou um advogado mediano. Você é um bom leiloeiro e um advogado... Você é bom ou você é mediano? Mediano também. E você sabe que outro dia eu tomei uma bronca na OAB, porque a gente ficou num bate-papo assim, era um negócio desse formato aqui de debate, e aí o cara que estava conduzindo ali da OAB falou assim, bom gente, já está tarde, está todo mundo com fome, com sede. E aí eu fiz uma piadinha que eu vou ter que fazer porque é tão bonitinha. E 2 advogados estavam na audiência dura, 4 horas de audiência. E não tinha um copo d'água para tomar, não tinha nada, eles estavam com a boca seca. E aí um dos advogados, quando acabou a audiência, virou e falou, meu colega, vamos tomar alguma coisa? O cara falou, vamos, de quem? Mas não. Então é isso, gente. Da minha parte, desculpa aí pela informalidade. Eu acho que esse era o meu papel, falar um pouquinho do lado do síndico, do lado das administradoras de condomínio, demonstrar a nossa fragilidade em relação a esse tema, que é um tema muito complexo para a gente. E foi uma honra debater com vocês. Estou encantado com a sabedoria técnica de vocês. E, puxa vida, quero indicá-las para as administradoras que têm seríssimos problemas com os processos em fase final. Muito obrigado, foi muito legal. Obrigado, gente, por ficarem aí até esse horário. Obrigado. Para fechar, eu quero também agradecer. Muito obrigada. Para mim foi uma honra sair da terrinha, vir aqui conversar com vocês. O bate-papo foi muito frutífero. É como eu falei, né? A gente, se não tivesse parado, acho que a gente continuava. O ideal, não, vamos uma horinha, mas a gente já passou mais de uma horinha conversando. Realmente falar sobre leilões é algo natural. Sai, às vezes a gente está ali sentado, batendo um papo, já está falando sobre leilão de novo. E convido a todos que estão aqui hoje, depois de sair daqui, né, desse bate-papo tão legal, a refletir um pouco de tudo que a gente falou aqui. Eu acho que teve um pouquinho de tudo. É algo realmente que a gente merece sair daqui, a cabeça fervilhou um pouquinho. Vamos refletir a respeito, vamos refletir a administradora, o síndico, o advogado do condomínio, o investidor, o banco que está aqui também, o representante do banco. Vamos refletir um pouco. Eu acho que o leilão ele tem muito ainda que progredir no Brasil, que dirá globalmente falando, porque não é apenas no Brasil que o leilão é uma forma de investimento de sucesso. E acho que você está abrindo uma porta gigantesca, Fernando.
essa sua ideia, essa sua iniciativa de trazer partes que possam conversar entre si, abordar temas que às vezes é um pouco carrascudo entre as partes, inclusive. Como a Dandara se posicionou aqui, às vezes a gente briga com o advogado de condomínio. Então isso é muito importante, principalmente para o nosso ramo. E eu quero lhe agradecer por isso e que você continue, porque é isso que a gente precisa instruir o mundo com informação de qualidade. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, obrigado. E aqui eu não sou o único, né? Temos aqui da empresa também, então, claro, sim. Parabéns em geral para a Mega Leilões. Não tem um advogado de leilão que não tenha arrematado já com a Mega Leilões. Eu já arrematei alguns, para minha felicidade, é sempre um desembaraço ótimo, é sempre um trabalho em parceria com o leiloeiro, porque o leiloeiro às vezes entrava na nossa vida também, demora 3 semanas para juntar um auto de arrematação. Com a Mega isso nunca aconteceu, então parabéns pela iniciativa da Mega Leilões de uma maneira geral. É isso aí, muito obrigado então, gente. Mais um aqui, aí a gente vai tirar uma fotinha aqui e participar. Obrigado. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Raskorski. Acabei nesse instante de participar do debate aqui no Mega Talks, da Mega Leilões. Falamos sobre leilão de imóveis, sobretudo os leilões oriundos das dívidas de condomínio. Foi um bate-papo muito legal com outras 2 advogadas especialistas. A gente falou um pouquinho da visão do advogado, do síndico, da administradora. A gente teve aqui um público bem diverso, com advogados, com administradores, com gente de banco. E a gente conseguiu, acho, tocar nos pontos mais sensíveis e foi uma delícia. Então, obrigado, Mega Leilões, pelo convite e espero participar do próximo. Valeu! Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é Celina Pessoa, sou advogada, especialista em leilão e acabei de participar de mais um Mega Talks realizado pela Mega Leilões. A gente abordou temas incríveis aí, abordando condomínios, os leilões de imóveis, trazendo muita instrução para síndico, para administradora, para advogado que atua com condomínio. Foi um conteúdo de mais de 1 hora, que nossa conversa rendeu bastante e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Para mim foi uma honra participar de mais um Mega Talks, espero que vocês gostem do conteúdo, tenho certeza que vai ser bastante agregador. Olá pessoal, meu nome é Dandara Baltazar, eu sou advogada especialista em leilões de imóveis e hoje eu tive o grande prazer de participar do evento da Mega Leilões, onde a gente pôde abordar assuntos importantíssimos do mundo dos leilões de imóveis e eu pude falar um pouquinho nesse evento sobre leilões com alienação fiduciária, leilões onde a dívida condominial supera o valor do imóvel e vários outros temas muito pujantes do mercado de leilões de imóveis, então tenho certeza que vai render muitos bons vídeos, muitos bons arquivos para que vocês assistam e foi um grande prazer participar desse evento hoje.